Você fez isso hoje, talvez ontem. Você foi até a cozinha, pegou algo para comer dentro da geladeira, olhou para um pequeno número impresso na embalagem plástica, a famosa data de validade, e consumiu o alimento sem pensar duas vezes. Se o cheiro parecesse um pouco estranho, ou se houvesse uma mancha verde milimétrica de mofo na borda, você simplesmente jogaria o produto no lixo e pegaria outra coisa no armário. Você se sente perfeitamente seguro porque o mundo moderno colocou uma máquina gigantesca de indústrias, rótulos, testes de laboratório, químicos e leis de vigilância sanitária entre você e a morte por envenenamento. Nós terceirizamos a nossa segurança alimentar para os cientistas e para os supermercados. Mas imagine apagar tudo isso em um piscar de olhos. Imagine acordar em uma floresta densa e escura há 100 mil anos. Você não tem ferramentas modernas, não tem roupas tecnológicas e está sentindo uma fome avassaladora que aperta o seu estômago e enfraquece as suas pernas há dias. À sua frente, no meio da vegetação rasteira, há uma planta arbustiva cheia de bagas vermelhas, brilhantes e suculentas. Elas parecem absolutamente deliciosas. Mas não há rótulos, não há internet para pesquisar, não há ninguém para te dizer o que fazer, e o erro mais sutil de julgamento não vai te dar apenas uma dor de barriga desconfortável. Vai derreter os seus órgãos internos, paralisar os seus pulmões ou parar o seu coração em poucas horas. Comer no mundo antigo era o equivalente a jogar roleta russa com a natureza todas as vezes que você sentia fome. E a história de como a nossa espécie aprendeu a separar o banquete da morte é muito mais violenta, misteriosa, intuitiva e brilhante do que qualquer livro de história da escola costuma ensinar. O seu almoço de hoje só foi possível porque milhares de pessoas morreram de formas absolutamente terríveis no passado para construir, geração após geração, o escudo biológico e psicológico mais poderoso que você carrega no seu corpo, o nojo. Para compreender como a humanidade sobreviveu a essa jornada perigosa, nós precisamos olhar primeiro para o laboratório químico altamente sofisticado que você carrega dentro da sua própria boca. Se você lamber uma barra de ferro ou uma moeda, o gosto que você sente é metálico. Se você morder um limão puro, o sabor é extremamente azedo. Mas se você colocar algo altamente venenoso na boca, o gosto será instantaneamente e insuportavelmente amargo. Isso não é uma coincidência da biologia. É engenharia evolutiva pura e brutal. Os cientistas modernos descobriram que o ser humano possui cerca de 25 receptores biológicos diferentes para o gosto amargo na superfície da língua, mas possui apenas alguns poucos receptores para o gosto doce. Por que existe uma disparidade tão avassaladora entre esses dois sabores? A resposta é simples, porque na natureza selvagem, quase tudo o que é doce significa energia rápida, açúcar e segurança calórica. Por outro lado, quase tudo o que é amargo na vegetação selvagem é uma toxina protetora, cianeto ou veneno puro. Há cerca de 2 milhões de anos, os nossos ancestrais hominídeos sofreram uma mutação genética crucial em um gene conhecido na ciência moderna como TAS2R38. Esse gene específico codifica a nossa capacidade neurológica e física de sentir o gosto de compostos amargos extremamente tóxicos, presentes nas plantas e nas raízes selvagens. Os hominídeos que não tinham essa mutação genética comiam as plantas venenosas, achavam o gosto aceitável, engoliam e morriam tragicamente antes de conseguirem deixar descendentes. Aqueles que nasceram com o gene ativo sentiam um gosto repulsivo e insuportável ao morder a mesma planta, cuspiam a comida imediatamente com uma careta e sobreviviam para caçar mais um dia. O que você chama de gosto ruim hoje, quando rejeita uma verdura amarga ou uma fruta que passou do ponto, é, na verdade, o fantasma de um alerta de sobrevivência da era do gelo ecoando diretamente na sua genética. A sua língua é um detector de venenos ancestral que salvou a linhagem da sua família milhares de vezes antes mesmo de a nossa espécie aprender a falar. Mas o que acontecia quando a comida mais abundante e nutritiva da sua região geográfica era justamente a mais mortal de todas? Como a mente humana conseguiu contornar as defesas químicas da natureza sem a ajuda de microscópios ou tubos de ensaio?
Para entender isso, nós precisamos viajar até a floresta amazônica de milhares de anos atrás. Os povos nativos da região encontraram uma raiz tuberosa incrivelmente rica em amido e calorias, a mandioca. Havia apenas um problema catastrófico e assustador. A variedade conhecida como mandioca brava contém doses massivas de linamarina, um composto químico que, quando entra em contato com a saliva humana e é mastigado, se transforma em gás cianídrico. É o exato mesmo cianeto perigoso que foi utilizado em execuções e guerras no século XX. Comer uma única raiz de mandioca brava crua significava sofrer uma asfixia celular rápida e uma morte dolorosa. Qualquer outra espécie animal teria abandonado aquela raiz para sempre após as primeiras mortes. Mas os seres humanos antigos fizeram algo inacreditável que desafia a própria lógica da sobrevivência. Através de séculos de pura observação silenciosa, tentativa, erro e, inevitavelmente, muitas vidas perdidas, eles desenvolveram um processo químico complexo de purificação comunitária. Os antigos habitantes da Amazônia aprenderam que se eles ralassem a raiz da mandioca inteira, a lavassem repetidamente em água corrente, prensassem a massa resultante, usando um instrumento de palha trançada chamado tipiti para extrair todo o líquido tóxico e depois expusessem aquela massa seca ao calor intenso do fogo, o veneno simplesmente evaporava no ar. Eles transformaram uma das armas químicas mais eficientes da natureza na base alimentar e na farinha que sustenta um continente inteiro até os dias de hoje. Estima-se que durante a pré-história e o período paleolítico, a taxa de mortalidade provocada pela ingestão acidental de toxinas naturais, plantas venenosas ou alimentos contaminados por bactérias superava quase todas as outras causas de morte não violenta na Terra. O mundo exterior era um campo minado invisível de perigos biológicos. E, no entanto, contra todas as probabilidades estatísticas, você está aqui hoje ouvindo esta história.